Atenção porque vai começar a aula de inglês. Hello, good afternoon. Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa aula 5 de inglês. Espero que todo mundo esteja bem organizado para que nós possamos começar a nossa aula e vocês aprenderem bastante. Antes de começarmos, vamos realizar a correção da última atividade que vocês realizaram, da aula 4. A primeira questão diz o seguinte: os números de 13 a 19 em inglês, eles terminam em quê? Então, nós vimos na última aula o assunto dos números, e aí, tem essas opções. A, tem a opção 10, a letra B, T, T-Y, e a letra C, teen, ok? E se vocês observarem, a opção correta é a letra C, como vocês estão vendo, porque os números 13 ao 19, eles terminam em teen, T-E-E-N, ok? Então, vocês lembrem disso aí, que é bem importante para vocês aprenderem a escrita dos números, certo? A outra questão é a questão número 4, que diz o seguinte: os números de 20 a 90 em inglês terminam em... Então, agora, do 20 ao 90. Nós havíamos visto do 13 ao 19, agora é do 20 ao 90. E, se vocês observarem, também na última aula nós vimos isso, que do 20 ao 90, eles terminam em T, T-Y, ok? Como vocês estão vendo aí. Essa é a terminação dos números do 20 ao 90. A quinta questão diz o seguinte: como se fala este número em inglês? Então, vocês estão vendo aí na imagem o número 34. Vocês lembram como é a pronúncia do 34 em inglês? Nós falamos 30, como está aí embaixo, a opção correta, 34, ok? Então, essa é a opção correta. Só que vejam, atenção aqui para algo. Nas alternativas dessa atividade, ela não tinha essa opção, tá certo? Foi um errinho que aconteceu, porque não tinha essa opção. Aí vocês podiam ter marcado qualquer coisa, porque aí nenhuma dessas é a alternativa correta, tá bom? A alternativa correta seria essa que está aí embaixo. Então, foi um errinho que teve, mas vocês podem corrigir aí. Quem anotou no caderno, coloquem que a resposta correta é essa, tá certo? Eu sei que algumas pessoas conseguiram identificar que não tinha opção, não é? E vocês já se atentaram a isso, muito bem. Mas aí a resposta é essa. E esse foi o gabarito da nossa atividade. Aí estão as alternativas, certo? Primeira alternativa, letra C. Segundo, letra A. Terceiro, a palavrinha, 34, que foi aquele número que vimos. Quarta questão, alternativa, letra B. E por último, que era a quinta questão, é uma resposta pessoal, certo? Vocês queriam colocar a resposta aqui, fosse de acordo com a pergunta. E nossa frase do dia. Vamos lá começar com a nossa frase do dia, antes de iniciarmos realmente o nosso conteúdo de hoje. A nossa frase traz uma lição muito grande também, como todas as outras frases que temos visto. A frase em inglês diz o seguinte: se atentem para aprender as novas palavras, tá certo? A winner is a dreamer who never gives up, certo? Então, é isso que diz nossa frase do dia, A pronúncia, na verdade, em inglês. Agora, vamos saber o que está dizendo aí. Qual o significado dessa frase? A frase é o seguinte: um vencedor é um sonhador, e a partezinha de baixo, que nunca desiste. Então, essa última palavrinha aí, embaixo, é desiste. Tá certo? Então, lembrem dessa frase e levem para a vida de vocês. O nosso assunto de hoje são os advérbios de frequência e as horas. Então, o que será isso, O que é esse advérbio de frequência e as horas? Vocês já sabem. Nós vamos aprender como é que fala ela em inglês, tá certo? As horas. Como fala elas é as horas em inglês. O que é um advérbio de frequência, para primeiro vocês conseguirem entender antes de nós vermos quais são eles, ok?
O que são esse advérbio de frequência? Como o próprio nome já diz, né? Os advérbios, eles também são chamados de advérbios de frequência. Nós temos outros tipos de advérbios, mas eles aí, ó, tem um nomezinho em inglês e eles são chamados dessa maneira. E eles indicam a frequência que alguma coisa, que uma ação, na verdade, né, que um verbo, que é a ação, acontece. Então, com que frequência algo acontece? Ok? Nós vamos ver isso. E nós, geralmente, vamos usar eles com algumas perguntas, né? Por exemplo, com que frequência você vai para a casa da sua avó, por exemplo? Então, você vai responder, né? Sempre, nunca, todos os dias. Isso é o advérbio de frequência. Essas palavrinhas, né? Sempre, nunca, às vezes, ok? E nós vamos ver cada um deles. Talvez tenham, na verdade, tem mais advérbios de frequência, mas eu vou mostrar para vocês alguns. Aqui tem a lista dos advérbios e aqui, né, como eu estou mostrando para vocês, tem uma ordem, tá bom? De 100%, vocês estão vendo aí, 100% até 0%. E o que indica isso? Aqui está indicando a frequência com que nós podemos usar esse advérbio, a frequência que ele acontece, na verdade. Porque, ó, essa primeira palavrinha aí em cima, always, ela significa sempre. Então, vocês concordam que 100%, né, é uma frequência sempre, aquilo sempre acontece, então tem 100% de chance de acontecer. É a frequência com que aquilo acontece. Se eu pergunto para vocês, com que frequência vocês tomam banho? Vocês vão dizer sempre, né, porque acredito que todo mundo, todo dia, toma banho. É, se possível, né? E aí, esse advérbio de frequência que nós estamos vendo, ele tem essa barrinha, essa porcentagem aí, né, de 100%, porque acontece sempre, ok? Mas nós vamos ver cada um deles bem direitinho. Aqui tem algumas frases para que vocês possam ver, né, o uso desses advérbios também e cada um deles, ok? Mas nós vamos ver o nome desses advérbios, porque aí vocês aprendem cada um deles e sabem quando eles são usados. Eu vou voltar aqui nessa imagem porque está maior e vocês conseguem visualizar melhor também. Esse outro, o segundo aí, nós falamos usually, certo? Usually. Esse advérbio, ele significa, né, geralmente, tá certo? Usualmente. Então, nós podemos usar quando tem essa frequência. O outro que tem 80%, ele é 90%. Ele é usado, mas não como sempre. O outro 80%, generally, seria geralmente. Então, a gente tem esse também como significado de geralmente. O segundo e o terceiro, eles são bem parecidos assim quanto ao uso, ok? O rostinho aí, nós temos a palavra often. É assim que se fala. E ele significa frequentemente, ok? Então, frequentemente acontece aquela ação, certo? Nós temos aí também o sometimes, que ele já é 50%. E ele significa o quê? Ele vai ter o sentido de às vezes. Então, às vezes eu vou para Caruaru, às vezes eu viajo. Então, nós podemos usar esse sometimes, essa palavrinha aí em laranja, certo? O próximo nós temos o amarelo, que significa, que quer dizer em inglês, né? Occasionally, tá certo? Occasionally, que ele é um pouquinho grande, né, da gente falar a palavra, mas ele tem o significado de ocasionalmente, tá certo? Então, nós podemos usar, ele tem uma porcentagem de 30%, a gente já não usa tanto, ok? E nós temos esses outros aí. Sheldon, que é o 15%, Raleigh, que já seria o penúltimo, e por último, o never, que aí eu tô falando desses três para que vocês possam entender, né? Eu falei os três agora, para que vocês possam entender que cada um deles, eles já são usados para quando não tem tanta frequência que aquilo acontece, tá bom? Então, ele não tem uma frequência de 100%, 90%. Vejam que a frequência é baixa, porque ele vai ter um sentido de nunca, raramente. Então, é algo que é bem difícil de acontecer, tá bom? Então, nós temos esses três últimos aí para isso. Quando você está dizendo que algo, né, quase nunca acontece, você pode usar o never, por exemplo, que é a última palavrinha, certo? E aí ela tem um sentido de nunca. Então, nunca acontece. Por exemplo, se eu digo para vocês, eu nunca viajo, né? Então, eu poderia usar o never, certo?
Aqui, como eu já tinha passado essa imagem para vocês, tem, né, todos esses advérbios que eu tinha mostrado e as frases ao lado também são outras frases. Quem tiver curiosidade de também pesquisar essas frases, olhar elas, porque são mais exemplos. Eu já dei vários exemplos para vocês e aí tem outros exemplos que vocês podem ver usando esses advérbios. Aprendidos já os advérbios, lembra disso, que os advérbios eles são usados para quando a gente vai falar de uma ação, né, a frequência com que aquilo acontece, não esqueçam deles. Quem já não lembra como é que fala cada um deles, né, ou já esqueceu um pouquinho, só é voltar e vocês reassistem o vídeo novamente para aprender bem direitinho. Agora nós vamos para os assuntos das horas. Então, as horas em inglês é muito importante nós sabermos, porque nós podemos usar bastante, né? Todo dia, acredito que vocês usam as horas, porque se eu pergunto, que horas você vai assistir a aula? Então, a aula de vocês, ela tem uma hora marcada. Essa aula de inglês, por exemplo, são as 2 horas. Então, vocês precisam saber como são as horas em inglês, já para praticar bastante. A pergunta das horas em inglês, quando eu digo assim, que horas são? Como é que nós falamos isso? Está aí embaixo, em rosa, para vocês. E é o seguinte: what time is it? Então, what time is it? É como nós perguntamos a hora em inglês. E tem um significado, né? Que horas são, como eu já havia falado. Para a gente informar as horas em inglês, nós usamos a palavrinha it is, como vocês estão vendo aí no quadradinho. Ou its, né? ITS. E os números, eles vão corresponder aos minutos, tá certo? Ou seja, das horas e os minutos nós vamos usar esse its, na verdade, que eu quero mostrar para vocês. Mas eu vou explicar aqui bem direitinho para que vocês possam conseguir aprender. Tem uns exemplos aí já, de antemão, para vocês verem. E tem a hora assim, ó, 4h35. Tem essa hora aí para vocês. Como é que nós falaríamos isso em inglês? Vocês viram que eu acabei de falar que nós podemos usar o it is. Então, para a resposta, nós vamos dizer it is ou itis, ITS, e você vai falar a hora, ok? Então, se são 4h35. Lembra que nós aprendemos os números já? Então, foi muito importante vocês terem aprendido os números. Quem não aprendeu muito bem, volta na aula dos números, porque para falar as horas, vocês precisam saber dos números, certo? Então, aí tem 4h35. Então, como é o 4 em inglês? O 4 é o for, né? F-O-U-R. É o nomezinho 4. E 35, como é que seria? 35, nós falamos 35, como vocês estão vendo aí também. Então, se eu digo 4h35, eu vou falar it is 4:35. Como tem aí nessa primeira frase. Então, eu estou dizendo, são 4h35. Embaixo tem outro exemplo, 7h20. Então, como é 7h20? Como é o 7 em inglês? 7. E como é o 20? 20. Então, 7h20, nós falamos dessa forma. Lembrem-se de usar o it is na frente, ok? Aqui ao lado, eu coloquei um relógio para vocês, que vai mostrar os números de 1 até 12, porque é o nosso relógio, possui os números de 1 até 12. E tem cada nomezinho em inglês aí, de cada número desse, do 1 ao 12. E algo que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Quando nós falamos as horas em ponto, em inglês, nós devemos usar a expressão o'clock, ok? Esse o'clock tem um significado de em ponto. Então, se eu digo para vocês, são 2 em ponto, a hora da aula de vocês, eu vou dizer que é 2 o'clock, certo? Então, a hora de vocês, a aula de vocês, são 2 horas em ponto. Nós falamos dessa maneira. Para qualquer outra hora também. São 12 em ponto, aí você vai usar o o'clock. São 6 em ponto, vai usar também. Para cada hora dessa, se for em ponto, você usa essa expressão. E agora, nós temos outra forma de dizer as horas. Nós vimos daquela primeira forma, que só é falar o número. Se são 2 e 10, por exemplo, eu vou falar o número 2 em inglês
e o 10. O 2 corresponde às horas e o 10 aos minutos. Porém, nós temos outra maneira de também falar as horas em inglês, que é a que eu vou mostrar para vocês aqui agora. A expressão past, que é essa que vocês estão vendo em amarelo, ela é usada para a gente falar dos minutos antes dos 30. Como assim? Eita, não entendi. Vou explicar para vocês. Nós temos aí a hora 6h20, por exemplo. Vocês estão vendo no quadrado laranja. Tem aí 6h20. Como é essa hora em inglês? A gente pode falar daquela forma, né? Falar o 6 e depois o 20. Ou nós também podemos falar de outra maneira, que eu vou falar agora para vocês. Você vai dizer assim, ó. Quanto tempo passou para depois das 6? Então, essa palavrinha past, ela significa passou, né? O passado. Então, se são 6h20, passaram quantos minutos depois das 6 horas? Não foram 20 minutos? Porque são 6h20, então se passaram 20 minutos. Então, você vai falar o seguinte, ó. Tem aí na frase ao lado para vocês. It is... Quantos minutos passaram? 20. Aí você vai falar o 20 em inglês. Tem aí 20, T-W-E-N-T-Y. Então, it's 20, são 20. Past, essa palavrinha aí em amarelo. 6, o número 6. Então, se passaram 20 minutos depois das 6. Esse seria o significado. Eu sei que essa forma é um pouquinho mais complicada, né, de falarmos as horas, mas eu estou ensinando para vocês, porque vocês podem escutar, podem falar também, vocês aprendem, podem falar dessa maneira. Então, eu quero ensinar tudo para vocês. Então, essa é a forma de falar as horas. A gente vai falar os minutos que se passaram depois das horas. 8h10, por exemplo. Se passaram quantos minutos depois das 8? Não foram 10 minutos? Então, a gente vai dizer it is 10, T-E-N, né? É o 10 em inglês. Então, se passaram 10 minutos depois das 8. Então, você vai falar o nome 8 em inglês. Usa a expressão past e o númerozinho 8. Espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer dúvida, vocês podem falar com os professores de vocês ou voltar um pouquinho o vídeo, tentar assistir novamente para vocês acompanharem. Nós temos outra expressão, que é a expressão quarter past, que é essa que vocês estão vendo aí, ó. Começa com a letrinha Q, certo? Então, essa expressão, ela vai ter o sentido de 15 minutos. Então, quando for horas que tem 15 minutos, vocês podem usar essa palavrinha. Vamos dar um exemplo para ficar melhor? Tem aí para vocês 3 e 15. Como é o 3 em inglês? 3, né? T-H-R-E-E. É o número 3. Então, a gente pode falar primeiro dessa forma, né? 3 e falar o 15 em inglês. Ou a gente vai usar essa expressão que vocês acabaram de ver. Quarter past. Então, vocês podem responder. It is a quarter past 3. O número 3. Está dizendo o que aí? Se passaram 15 minutos depois das 3. Então, essa expressão que eu acabei de falar, ela é usada quando você quer falar dos 15 minutos. Então, 8h15, 7h15... 10 e 15, 11 e 15. Você sempre usa o nome, esse nomezinho, e o nome da hora. Ok? Então, tem aí, ó, 8 e 15. Aí, você coloca essa expressão e coloca o nome 8. O número 8. Então, deu para entender? Não é difícil essa, é mais fácil, né? Vocês colocam a expressãozinha e o número, ok? Nós temos outra expressão, que é essa daí agora, essa que está embaixo do relógio. Health past. Está em amarelo aí. E ela é usada quando nós queremos falar dos 30 minutos. Ela é a mesma coisa que aquele meia que nós falamos em português, né? 10h30, 5h30. Então, esse meia que nós usamos para falar das horas, em inglês, nós usamos essa expressão aí em amarelo. Por exemplo, se eu digo para vocês, são 8h30, né? 8h30. Então, eu vou usar como essa expressão? Você vai colocar ela. Lembra sempre do it is. Então, você coloca o it is, usa a expressãozinha que está em amarelo, health past. E se passaram quantos minutos? São 8h30. Se passaram quantos minutos depois das 8?
11h30. Mas são que horas, né? 8 horas. E vocês colocam o nomezinho 8. Ok? Então, lembrem disso. Coloquem a expressão, a palavrinha past e o número, que é a hora. Corresponde à hora que vocês estão falando. 11h30. Então, vocês têm duas maneiras de falar. A mais fácil que a gente viu, que é falando a hora e os minutos, normal em inglês, ou usando essa expressão que estamos aprendendo. E nessa expressão, vocês vão colocar ela, usa a expressão, lembra do it is, coloca a expressão e o número 11, né, que vocês acabaram de ver aí. Então, 11h30, vocês vão colocar dessa maneira. A expressão e depois o número. Sempre é assim, ok? E agora, para a gente concluir, estamos quase concluindo aqui, nós vamos ter uma expressão para falar das horas depois dos 30, ok? Então, nós vimos das horas antes dos 30, então, relógio, por exemplo, de 11 até 30, 11h30, nós usamos o past, e de 11h30 até, por exemplo, meio-dia, né, 12 horas, nós vamos usar outra expressão, que vai ser agora o to, que está aí em vermelho para vocês. E como é que nós podemos usar esse to? Agora é o seguinte, o past, vocês viram que nós usávamos para falar dos minutos que passaram depois daquela hora. O to, nós vamos falar dos minutos que faltam para dar a hora. Como assim? Vamos lá. Vocês estão vendo aí no exemplo que tem a hora 8h45. Como seria essa hora em inglês usando essa expressão que nós estamos aprendendo? Vai dar que horas aí? Vão dar que horas, né? 9 horas. Então, são 8h45. Falta quantos minutinhos para as 9 horas? 15 minutinhos. Se vocês fazerem a conta aí, quem é bom de matemática, vai se dar bem também. Quem não é, vai aprendendo. Então, faltam 15 minutinhos para as 9 horas. Então, nós temos que falar a quantidade de minutos que faltam para esse horário aí. Então, vocês vão dizer assim, ó. It, por exemplo, né? Vamos lá colocar o exemplo para vocês. It is, lembra sempre dele. Aí, você vai falar dos minutos que estão faltando 15 minutinhos. Como é o 15 em inglês? Nós falamos 15, F-I-F-T-E-E-N. Então, o nomezinho 15 em inglês. Então, faltam 15 minutos para que horas? Para as 9. E fala o nomezinho 9 em inglês. Nine. N-I-N-E. Ok? Então, lembrem disso. Vocês falaram dos minutos que faltam para aquela hora. Ou também vocês podem usar a expressão que nós já havíamos aprendido. Quarter to, que está aí em azul. Então, vocês podem usar com ela também. Porque lembra que nós usamos ela para falar de horas em 15. Então, 8h15, 8h45. 9h15, 9h45. Nós usamos essa expressão. Ok? Eu sei que é muita informação, mas vocês vão com calma. Se ficar com dúvida, para o vídeo, vão perguntando aos professores, porque vocês são capazes de aprender. Só outro exemplo para a gente finalizar. Tem a hora aí, 8h50. 8h50, vamos lá pensar. Faltam quantos minutos para as 9 horas? Então, vai dar 9 horas, né? Faltam quantos minutos para as 9? Faltam 10 minutos. Então, nós temos que falar essa quantidade que falta. Vocês vão usar o seguinte. It is, lembra sempre dele. 10, T-E-N, que são os 10. Então, faltam 10 minutos para que horas? 9. Usa o to, T-O, e o número 9, 9. Então, você está dizendo aí que faltam 10 minutos para as 9 horas. Sempre nós falamos isso em inglês. E vamos lá, então, resumir para vocês. A palavrinha past, nós usamos para as horas que já se passaram depois daquela quantidade. Então, 8h10, se passaram 10 minutos, nós vamos usar o past. Já a palavrinha to, nós vamos falar das horas que faltam para dar a hora que vocês querem. Então, 8h50, faltam 10 minutinhos para dar 9 horas, para ter essa hora, né, de 9 horas. Então, faltam essa quantidade de minutos e você vai usar o to. Sempre lembrem disso. Não é difícil, vocês vão conseguindo aprender aí. E por último, para a gente já chegar pertinho aqui de concluir, nós temos essas duas palavrinhas.
AM, que em inglês nós falamos AM. Lembra também que nós já aprendemos as vogais em inglês, o alfabeto. Vocês já sabem soletrar aí. AM, PM. AM e PM. O que significa isso? AM são quando nós queremos falar das horas antes de meio-dia. E PM é as horas após meio-dia. Então, vamos lá. AM nós usamos quando for meia-noite até meio-dia. Você usa o AM. E o PM é quando for de meio-dia até meia-noite. Ou seja, até quase 11h59 da noite, você usa o PM. E para que eu vou usar isso? Porque, por exemplo, em algumas pessoas, elas não usam as horas como muitos de nós usamos aqui. Hoje vocês viram que a aula de vocês são às 14 horas. Porém, no relógio mesmo, aquele relógio que vocês podem ter na casa de vocês, de parede, alguns não têm, só tem os números de 1 até o 12. Na verdade, não tem 14, 15, 16, 17. Então, em muitos locais, as pessoas não usam as horas dessa maneira. 14, 15, 16, para falar das horas. Por exemplo, a aula de vocês são às 14 horas. Mas são que horas? Às 2 horas. Mas são as 2 horas da manhã ou são as 2 horas da tarde? Da tarde, né? Não é de madrugada a aula de vocês. Então, se a gente quisesse dizer, se nós mandássemos para vocês a aula e disséssemos que era às 2 horas, não falasse 14, vocês precisam saber se é às 2 horas da manhã, claro que não ia ser, né? Mas só um exemplo. É às 2 horas da manhã ou às 2 horas da tarde. Nós precisamos usar o AM e o PM. Então, nós colocaríamos que é 2, TWO, que é o 2, PM. Porque o PM não é após meio-dia, então, nós íamos colocar 2 PM. São 2 em ponto, né? 2 horas. O em ponto a gente pode usar o o'clock. Então, quando nós queremos falar as horas dessa maneira, usando o AM e o PM, vocês lembrem disso. Só um exemplo aqui para a gente entender melhor. Tem aí 9 horas. Se eu falo para você que eu vou na sua casa às 9 horas, você não sabe se é às 9 horas da manhã ou às 9 horas da noite. Então, eu preciso usar o AM ou o PM para mostrar a você se eu vou pela manhã ou pela noite. Então, eu vou usar AM se eu for pela manhã, né, porque é antes do meio-dia, e PM, que é o PM, se eu for à noite. Tá ok? Para a sua casa, porque PM é após meio-dia. Deu para entender? Acredito que vocês conseguiram aí pegar bem direitinho, aprender bem direitinho. Só lembrar dessas questõezinhas aí, tá bom? Antes de meio-dia o primeiro, após o segundo aí. E eu deixo para vocês um desafio para nós finalizarmos, para vocês praticarem bastante e não esquecer as horas. Porque parece muita coisa, na verdade, mas se vocês praticarem, vocês vão conseguir aprender, ó, bem rapidinho. Olha a frase que nós vimos no início. What time is it? Que horas são? E se eu pergunto para você essa frase, você vai me responder a hora. Então, olhe agora para o relógio de vocês. Que horas são? E tente falar que horas são em inglês. Vamos lá praticar. Eu coloquei só um exemplo aí para vocês verem. Vamos supor que são 2h30. Então, como é essa hora em inglês? Tem 2 formas de falar, não é verdade? Nós aprendemos 2 maneiras. A primeira, que é usando o half past, que vai falar dos 30 minutos. E que horas são? 2. Então, vai ficar it's half past 2. Ok? Já a segunda maneira é usando só um número e os 2 números em inglês. Então, que horas são? 2. Como é o 2 em inglês? 2. E como é o 30, a última palavrinha aí. 30. Então, são 2h30. Então, agora pratiquem na casa de vocês. Olhem que horas são e respondam em inglês, que eu quero ver se todo mundo aprendeu. E é isso, amores. Eu espero que vocês tenham entendido. Não deixem de perguntar aos professores se ficarem com dúvida, como eu já falei aqui. É muito importante vocês aprenderem, porque eu sei que estão em casa. É um pouquinho mais difícil, porque a gente não está pertinho do nosso professor, mas aqui nós estamos pertinho de vocês, mesmo que de forma virtual. Então, não deixem de fazer as atividades e estudar bastante. Thank you e um grande beijo para vocês.